Saravá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Jogo de Damas. Hoje a gente vai trazer um convidado muito especial para tentar ajudar a gente a responder a pergunta o que está acontecendo na esquerda, né? Enfim, nessa pandemia, no pandemônio, nesse isolamento total, como é que fica a esquerda diante de fatos vindo da extrema-direita, né, nessa situação reativa. Para falar com a gente, ninguém mais enfim, capacitado e que nos honra muito do que o Rogério Anitablian. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado pelo convite, Niobe, Poliana, obrigado pela oportunidade de nós nos manifestarmos aqui, acho que é muito importante. Eu acho que essa sua colocação é muito pertinente. Inclusive, no dia de hoje, eu falei a respeito dessa situação numa live no meu canal, para falar que a gente está sentindo que existe um clima de ódio disseminado na sociedade que nos preocupa sobremaneira. Um clima de ódio que nos preocupa não apenas em relação à questão do que isso afeta o enfrentamento ao governo do Bolsonaro e o enfrentamento à extrema-direita, mas que também produz efeitos dentro do campo democrático e popular. Reflexo disso, Niobe, é a situação que nós temos nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, onde não existem nem candidaturas unificadas e também não existem alianças programáticas importantes estabelecidas. Eu julgo que o mais importante nesse cenário seria estabelecer candidatos que estivessem melhor posicionados para que houvesse a condição de estabelecer uma aliança de caráter programático. Com relação à aliança pragmática, é um pouco mais difícil, porque existem alguns setores que se manifestam a favor da democracia em tese, mas estão muito vinculados a essa questão da defesa do teto de gastos, por exemplo. Então, é difícil a gente estabelecer uma aliança mais ampla nesse momento. Agora, no circuito do campo democrático e popular, que já foi bastante afetado por todo esse processo que vem de 2013, com as manifestações que capitalizaram um ódio, que trabalharam para que as pessoas manifestassem interesse por análises muito simplistas, por análises rasas. Tudo isso vem acontecendo e, de alguma forma, foi muito bem capitalizado pelo segmento da finança, que colocou o Bolsonaro como seu representante e já havia colocado Michel Temer antes. Eu vejo com preocupação e sinto isso, e sinto essa sua preocupação, inclusive nos debates que nós travamos no nosso espaço, nos nossos espaços, nas nossas plataformas, onde existe pouca tolerância. As pessoas elas acabam se hostilizando de uma maneira até que me assusta, especialmente, no sentido de que as divergências elas não sejam tratadas no campo da divergência política, que faria com que nós continuássemos nos olhando de frente, continuássemos nos olhando de cabeça erguida e nos respeitando. Torna-se alguma coisa visceral. E essa situação é uma situação que precisa ser trabalhada com respeito, com maturidade, com capacidade de compreender determinadas dialéticas, senão nós vamos entrar num caminho, numa espiral que muito provavelmente não seja promissora, inclusive as eleições presidenciais de 2022. Rogério, como eu te falei aqui em off, essa pergunta veio da minha participação num debate, participação não, como ouvinte, né, de um debate entre duas grandes lideranças da esquerda, um debate de super alto nível, mas me espantou exatamente os comentários ali no debate, né, na parte dos comentários, me assustou o nível de ódio da esquerda, contra as várias esquerdas. Bom, isso a gente já conhece, né? A direita é uma direita e a esquerda são várias esquerdas. Ok, posto isso, Rogério, como é que a gente sai desse buraco? Quais as alternativas? Porque, como você disse, assim, eu até coloquei isso ali na live, que parecia minions de esquerda, éramos minions de esquerda, uns brigando com os outros, né? Enquanto, como diz o Salles, a boiada passa. Como é que a gente sai dessa, Rogério? Concordo, Niobe. Eu sinto isso e também falo muito a respeito da necessidade que nós temos responsabilidade. Para mim, a receita que eu tenho a seguinte impressão: nós temos não podemos mais colocar o interesse individual, o interesse de uma pessoa, egos e vaidades, como sendo o fio condutor da narrativa. Se nós temos um discurso que é pela precedência do coletivo, a nossa prática tem que ser pela precedência do coletivo também.
porque senão é algo absolutamente contraditório. E eu vejo muitas pessoas, e tenho um certo cuidado em relação a isso, para não provocar mais cisânia, para não provocar mais desmobilização, mas pessoas que têm agendas restritas a interesses de grupos menores ou, eventualmente, até interesses pessoais. E, nesse momento, é muito importante que as pessoas declinem desses interesses pessoais, que a gente aceite a ideia de que importa menos quem seja o mensageiro, quem seja o emissor de uma determinada proposta, e sim que essa proposta seja, primeiro, construída de alguma forma unitária, se não unitária, pelo menos em processo de unidade, e que ela possa chegar para as pessoas de maneira compreensível. Um outro drama que eu vejo muito grande é o drama da comunicação. O drama da comunicação, principalmente, né, com as populações mais jovens. Agora que a pandemia deu uma arrefecida aqui na cidade de São Paulo, eu retomei um hábito antigo, que é de sair às ruas, próximo da minha residência, próximo do local onde eu trabalho, para conversar com os jovens, principalmente esses jovens que estão nos aplicativos de entrega, e para provocar um interesse em relação a questões políticas, como a questão previdenciária, a questão da precarização das relações de trabalho. E o que eu tenho sentido é que esses temas estão muito distantes dos jovens, principalmente no que diz respeito à ideia da precedência do coletivo. As pessoas imaginam que cada um tenha que resolver suas pequenas questões, que a ideia da construção coletiva ela não seja possível, porque quando você diz, e dou aqui um exemplo, aqui em São Paulo essa semana, houve uma situação onde um jovem numa moto parava e um policial militar que faria a abordagem acabou dando um tiro e o rapaz acabou falecendo. E eu pergunto a opinião dos jovens nesse sentido, e eles dizem o seguinte, de uma forma muito cética: olha, sempre foi assim, não vai ser diferente. Quando você diz, mas o discurso do bolsonarismo, do Bolsonaro, não seria alguma coisa que agudizaria isso, que autorizaria esse tipo de prática? Eles dizem, não, sempre foi assim, não há perspectiva de mudança, e, lamentavelmente, eu noto que algumas pessoas gostariam de estar naquela posição do opressor do amanhã. Se sentem oprimidas hoje, mas gostariam de ser opressoras amanhã, estabelecendo que esse tipo de situação seja uma situação, ou elucubrando que seja uma situação vantajosa para si. Eu gostaria de estar nessa posição, me locupletando, quer dizer, aí você passa daquele princípio do respeito ao direito do outro quando termina o seu direito. E a esquerda precisaria ter uma capacidade de comunicação com esses jovens que os fizesse entender do que se trata, porque o bolsonarismo e essa ascensão da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo, ela está baseada em propaganda. O fundamento dessa ascensão é propaganda, é panfletário. As pessoas discutem manchetes, eu sinto essa dificuldade no canal quando nós tratamos de debates mais aprofundados, em questões relativas à geoeconomia, à geopolítica, sob uma perspectiva mais profunda, que os grupos que estão interessados nesse tipo de debate, eles não são grupos grandes, muitas vezes. Quantas vezes eu vejo canais que dizem ser defensores aí da extrema-direita e os debates são tão rasos, não é só fake news, é essa coisa da pecha, da frase feita, e atrai milhares e milhares e milhares, às vezes milhões de visualizações. Para minha tristeza, hoje eu conheci uma outra portadora desse tipo de mensagem, tem lá quase 1 milhão de inscritos no canal, cada vídeo que faz tem 3, 4 milhões de visualizações, e nós, para conseguirmos algumas milhares, estamos fazendo um trabalho hercúleo, difícil. Então, mais do que nunca, é necessário que nós tenhamos a humildade de colocarmos nossos projetos pessoais em segundo plano. A saída, como você me pergunta, é a ideia da precedência do coletivo também na construção do projeto ou da proposta. Porque enquanto nós ficarmos restritos à ideia de que nós queremos assegurar mandatos, seja legislativos, seja executivos, em detrimento, em prejuízo de um projeto nacional, nós estamos numa posição de fragilidade, nós estamos numa posição... E tem outro componente também. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir o filme polonês, que o título em inglês é The Hater, Rede de Ódio. Sim, sim. Você veja, lá fica claro que a ideia a priori é a agudização dos extremos. Você cria uma negação de uma determinada agenda para que você faça uma ruptura no tecido social que no curto prazo seja reconciliável. Agora, dentro do nosso campo, nós também sentimos esse efeito, porque se a priori você teve um esfacelamento no tecido social, colocou a direita de um lado, a esquerda de outro lado, em posições quase reconciliáveis, agora esse efeito da rede de ódio ele está tão capilarizado que começa dentro dos partidos políticos. Eu não quero citar nomes, como eu falei, para não agudizar divisões. Uhum. Dentro dos partidos, eu vejo
4, 5, 6 tendências por vez se digladiando, procurando um espaço, e de uma maneira muito visceral, de uma maneira muito... não é competitiva, né? Não é aquela competição saudável. Olha, eu vou te apresentar uma proposta e que essa proposta seja melhor e seja aprovada, criada dentro dos mecanismos democráticos ou dos mecanismos estatutários. Não, eu odeio aquele que pensa diferente, eu quero fora do partido, por vezes eu prefiro que ganhe alguém do outro campo político a alguém que está disputando comigo um espaço dentro de um partido. Nós vimos isso nas eleições presidenciais de 2018. Partidos que tinham candidaturas e membros que não concordavam com essas candidaturas votando em candidatos de outros partidos, trabalhando contra essas candidaturas no campo da esquerda. Se não houver humildade, se não houver precedência do coletivo, esse é um projeto ou um processo da extrema-direita que está fadado a continuar exitoso. Hoje, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa que não só fala sobre a aprovação do Bolsonaro 3 pontos acima da anterior, como fala em 10 pontos a menos em relação à reprovação, o que é muito mais expressivo. Esse auxílio emergencial também, Niobe, esse auxílio emergencial fez com que muita gente imagine ou acredite, por falta de informação, por falta de arquétipo, de paradigma, que quem está fornecendo essa condição de subsídio, essa condição de subsistência, seja a política proposta pelo governo do Bolsonaro. Então, é hora de investir pesadamente na comunicação, e quero aqui também fazer um apelo, e coloco o meu canal sempre à disposição para todos que queiram participar, engrandecer o debate, para que nós nos multipliquemos, para que nós nos repercutamos, compartilhemos a agenda uns dos outros. Claro que cada um tem uma maneira de propor o debate. Muitas vezes, no início, eu era criticado porque diziam, olha, determinadas palavras, determinada linguagem, determinado raciocínio, foge a algum senso comum que nós precisamos atingir. Mas a minha tese era a seguinte, temos aqui centenas, milhares de pessoas que podem fazer a repercussão de uma forma adequada dentro dos seus meios. O importante é lançar a semente e não nós mimetizarmos comportamentos, né? Eu não posso tentar falar na linguagem que essa moça bolsonarista fala para 3 ou 4 milhões de pessoas, porque senão eu estaria fazendo... As pessoas, não, mas tem que fazer sketch, tem que fazer... Não, eu não vou mimetizar, não é o meu perfil. Mas eu acho que um monte de gente capaz para fazer essa abordagem, sob o ponto de vista de uma certa tradução, sob o ponto de vista de uma certa a sinopse da ideia do contexto que caiba no seu meio, capacitada, nos acompanha. Então, a união é o fundamento, no partido político, na comunicação e a humildade de nós não queremos ser protagonistas num momento que não cabe. Não é momento de escolher quem vai ser ou não protagonista, porque se nós entrarmos nessa seara, muito provavelmente nenhum de nós será protagonista. Nossa, Jair, eu concordo com todas as vírgulas, espaços e parágrafos do que você falou. Fiquei nesse debate que eu assisti, que eu te dei como exemplo, e que me suscitou essa pauta contigo, eu lia muito ali a frase "o fracasso da esquerda", né? Como se a esquerda não, dizendo que a esquerda fracassou e, portanto, a extrema-direita saiu vitoriosa de alguma forma. Não sei se você concorda com isso. Você acha que a esquerda fracassou ou a esquerda, enfim, ela acabou se fragilizando pelas qualidades? Eu, por exemplo, vejo que a esquerda se fragilizou não pelos defeitos dela, mas pelas qualidades. Por exemplo, as pessoas jogaram com fake news de que estava dando Bolsa Família, as pessoas estavam tendo mais filho para ganhar Bolsa Família, e isso colava, e essa minha pergunta tem a ver com a sua resposta sobre a comunicação. A esquerda nunca soube fazer uma comunicação, ela nunca soube se comunicar, falar as coisas que ela estava fazendo. Hoje, por exemplo, a gente fica apegado no que o Bolsonaro fez, no que o Guedes fez, e ninguém propõe nada, ninguém diz o que a esquerda está fazendo concretamente. Obviamente, ela não está no poder, ela não tem muito acesso, né? Mas ela não diz o que ela está propondo. Então, assim, ela é esquerda porque ela é contra o Bolsonaro. A imagem que fica é essa. E aí eu li essa frase várias vezes, o fracasso da esquerda, e eu não consigo
isso não bate, assim, não cola em mim que a esquerda fracassou. O que cola em mim é que a direita soube usar as virtudes da esquerda contra a esquerda. Não sei o que você pensa disso, eu queria saber sobre esse fracasso da esquerda. Qual é a tua leitura? São dois aspectos que vão confluir mais uma vez para o aspecto da capacidade da comunicação, principalmente do aspecto propositivo. Um deles que é um pouco negligenciado, mas viajando pelo interior do Brasil eu percebo de uma forma muito próxima, principalmente antes da pandemia, viajando pelo interior do Brasil, desde o interior do Rio Grande do Sul, interior do Rio de Janeiro, interior do Nordeste, eu percebia o seguinte, eu percebia que essa instituição das universidades, das escolas técnicas federais, esse choque que houve com o Brasil profundo, com o Brasil que hoje tem a questão do dogma, que foi levada a cabo por braço da teologia da prosperidade, mas que também tem um Brasil aí no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, indo lá para o norte, no Acre, no Vale do Juruá. Quer dizer, esse Brasil profundo, não é? Do Maranhão Tocantino, você tem um dado de famílias muito católicas. O jovem ia para a universidade e ele voltava e, por exemplo, dizia: olha, eu falo contra o criacionismo. Pode parecer bobagem, a gente está na cidade de São Paulo, eu estou aqui na cidade de São Paulo, em um meio que isso pode parecer um pouco fora da realidade, mas acompanhei muitas famílias que entravam em choque. Quando os filhos iam para a universidade e questionavam os pais, os avós em relação ao criacionismo, eles diziam: não, a universidade está corrompendo uma construção histórica. E era muito difícil não atribuir essa mudança de paradigma ao que os governos nacionais e populares estavam propiciando de condição para esse jovem sair daquela situação. Da mãe, do pai, da avó, que no dia do aniversário escreve uma cartinha bonitinha para o filho e para a filha e revoca o criacionismo, sabe? A gente assiste esse tipo de situação. Aí o filho diz assim, não recebe muitas vezes com o mesmo componente afetivo, porque ele se depara com uma informação de que a possibilidade para que as coisas tenham caminhado como caminharam são de outra monta. E o dogma, ele não aceita dialogar com esse tipo de coisa. Há um choque nesse sentido. Há também, nesse sentido, a questão da sexualidade. Você vai para a universidade e abre muitas vezes um horizonte que também está em contraponto com o dogma, que coloca, por exemplo, essas questões, olha, não, determinado comportamento é imaculado. Aí as pessoas vão dizer, opa, por quê? O que acontece? Qual é a fundamentação, né, estrita em relação a isso? É o dogma, e também vai bater de frente. A questão da política que foi muito colocada, da descriminalização das drogas, e que também bate de frente com esse Brasil profundo. Não é só com a teologia da prosperidade, com Macedo, Malafaia, Santiago, nos grandes centros urbanos. É com o Brasil católico, profundo, do Brasil do sincretismo, o Brasil do interior do Amazonas, presidente Figueiredo. Você chega nesses lugares, muitas vezes, as pessoas se apegam a símbolos, a tradições que são centenárias. Então, esse processo de transformação, ele demandaria um trabalho de comunicação. Esse é um aspecto. Outro aspecto, que você bem diz, olha, nas virtudes, os programas sociais. Você oferecendo microcrédito, a Constituição diz que todo cidadão brasileiro pode empreender e o Estado tem que apoiar. Só que quando você concede microcrédito e não explica para a pessoa que isso é um direito constitucional que está ali previsto, a pessoa acredita que está recebendo aquela benesse como um prêmio, como um presente, ou como um ingresso, como uma plusvalia para o mercado de consumo. Passe por Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa, moradia com dignidade, direito constitucional. Mas você não explica para a pessoa que está recebendo aquele subsídio, aquele crédito, aquela facilidade, que trata-se de um direito constitucional. Extensivo a Luz para Todos, a Cisternas, a FIES, a ProUni, todos os programas que foram empregados criaram uma sociedade mais propícia ao consumo, mas não necessariamente ao arquétipo e ao paradigma. Essa falta de preocupação com o arquétipo e paradigma deixou a coisa muito vulnerável. Aí você tem do outro lado qual construção? Você tem uma construção do outro lado que ela é panfletária, ela é profissional. Eu lembro que aqui em São Paulo, quando começaram as manifestações, na Avenida Paulista, moro muito perto e assistia isso, jovens com carros novos, alto-falantes potentes, falavam, por exemplo, em nome do MBL. E eles diziam e traziam algumas demandas que são caras para alguns jovens e tinham, inclusive, uma representatividade, até sob o ponto de vista étnico, que mostrava a intenção, naquele momento, de gerar comportamentos bola de neve, comportamento de manada. E conseguiram, porque as pessoas se identificavam, diziam, olha, esse sujeito mora em São Bernardo, o pai dele é metalúrgico, o pai dele é aposentado, esse aqui mora em tal local, ele está dizendo que está com dificuldade para pagar o carnê da moto. Quer dizer, é propaganda.
é propaganda. Acho que se nós investigássemos um pouco mais isso, ainda no seio dos governos nacionais e populares, verificariam que ali era um trabalho de propaganda, muitas vezes preconizado a partir do exterior, e que trabalhou essas vulnerabilidades, porque você fez a sociedade subir, alçar 1, 2 ou 3 degraus, principalmente as classes D e E, sob o ponto de vista do direito constitucional, mas você não deu para essas pessoas o arquétipo e o paradigma. O que significa ter direito de estar 1, 2 ou 3 degraus em relação ao que você estava anteriormente? Tanto que muitas dessas pessoas imaginam que aquela situação seja meramente uma questão de caráter de ingresso no mercado de consumo. Estava bom no governo do Lula e da Dilma, e ensinaram para muita gente que aquilo era referência de um mercado internacional que estava muito positivo. Esquecem que nós tivemos a crise de 2008 no governo Lula. Né? Eu lembro aqui que faltava engenheiro, Niobe. Acabava o sujeito de sair da faculdade, as construtoras na construção civil leve disputavam a tapa o engenheiro. Eles diziam, olha, vem aqui, tem um programa de auxílio dentário, tem auxílio médico, tem auxílio para a tua família. O sujeito ficava 15 dias no trabalho e já recebia uma proposta melhor. Faltava mão de obra. O sujeito ia construir um puxadinho e tinha que ir para a casa de material de construção e esperar para poder receber bloco, para receber cimento, a economia funcionando. Agora, a memória que as pessoas têm nesse período, muitas vezes, é de um mercado aquecido e de um governo que, com todo cuidado que teve com as pessoas, não foi capaz de mostrar para essas pessoas por que elas recebiam esses benefícios. Então, concordo com você, a sua construção é perfeita. Os acertos que foram pouco valorizados e que deixaram margem a uma permeabilidade, de um lado, e profissionais da comunicação, de outro, com muito dinheiro, com muito recurso, com muita volúpia, acabaram criando uma conjunção de fatores que levou à situação que nós estamos hoje. Eu vejo com muito pessimismo o quadro político-eleitoral das eleições municipais de 2020. Eu acho que o resultado para os partidos, para o PT, para o PSOL, para o PCdoB, para setores do PDT que mantêm, de alguma forma, uma identificação com o trabalhismo, para partidos que estão nesse espectro, muito provavelmente mais pior, né? Além do que a gente está imaginando. Eu vejo aqui pela cidade de São Paulo, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas dizem até uma candidatura competitiva, né? Para entrar um pouco nessa coisa, do Boulos. É uma candidatura competitiva? É uma candidatura competitiva, mas tem muita rejeição se passa para um segundo turno. MTST, quem na elite paulistana vai votar por melhor que o Boulos seja? Ele é do MTST, na cabeça da elite, que é, né, semi-alfabetizada, dessa elite financeira, eu estou falando, né? Elite financeira. Como é que é possível isso? Não, e a coisa não fica restrita aos Faria Limers, porque essa sensação, por exemplo, ela vai em cascata até os setores de classe média baixa. Quando a gente diz, eu tive muitas vezes essa experiência material, o sujeito tem uma padaria e ele tem 2 ou 3 sobrados na periferia, que ele comprou dentro daquela ideia de construção patrimonialista, para deixar para o filho, para deixar para a filha e tal. Ele diz assim, olha, a esquerda vai invadir tua casa, a esquerda quer tributar os bilionários. E ele imagina que naquela condição... Ele é bilionário. Olha, é difícil a definição. A gente não sabe se ele está na classe B, se ele está na classe C, é difícil. Mas certamente ele não é bilionário, tampouco milionário. Mas ele imagina, eu tenho 3 sobrados de 600 mil reais na periferia da cidade de São Paulo. Então a esquerda está contra mim. E esses setores que são especialistas em comunicação, Bannon, extrema-direita, vinculados... Millennium, né? Millennium. Não, e a questão do Millennium é muito complicada, porque Millennium e outros similares, o que eles fazem? Eles confundem a cabeça das pessoas, porque eles lançam agendas que são, teoricamente, agendas progressistas, né? Eu digo, outro dia eu declinei um convite que eu recebi de uma pessoa muito querida para comentar as eleições nos Estados Unidos. E aí ele me perguntou, por que você não quer vir? Eu digo, porque para mim Biden e Trump representam os mesmos interesses. E eles, não, mas vamos falar, porque o Biden, os democratas... Eu digo, não vou falar no que eu não acredito. E eu acho que se o Biden ganhar as eleições, não vai mudar absolutamente nada, porque quem está por trás do Biden? Os Clintons, que promoveram um massacre, roubaram o container da Petrobras no Brasil... Sabe, eu tenho isso como princípio. Eu não posso falar sobre alguma coisa que eu não acredito. E eu acho que, nesse momento, a situação do panorama geopolítico no mundo
é muito complicada se nós entendermos a que nível de submissão que nós chegamos em relação ao exercício da nossa soberania. O Brasil está praticamente ocupado, sob o ponto de vista da agenda do alinhamento automático. O que a política do Estado profundo estadunidense determina é ecoado aqui. O Bolsonaro, seus filhos, os generais que foram para MINUSTAH no Haiti. E eu lembro, eu estava conversando com o presidente Lula, e ele disse o seguinte: olha, eles não tinham betoneira no batalhão de engenharia do Exército, né? E aí o que acontece? O presidente Lula equipou o Exército Brasileiro e eu vejo que não houve, aí também um trabalho suficiente de sedimentação do princípio da defesa do nacional, porque essas pessoas, de repente, se tornaram antagonistas de primeira hora do presidente Lula. O presidente Lula ainda tem alguns princípios nos quais ele acredita que ele ainda vai encontrar esses generais para perguntar o que aconteceu, né, em relação a essa mudança, essa guinada. No panorama geopolítico estratégico que o mundo vive hoje, nessa guerra entre as potências euroasiáticas e o Estado profundo estadunidense, eu acho que o Brasil chegou a uma posição de submissão que me preocupa sobremaneira, inclusive a capacidade de reversão desse processo. Espero que de alguma forma seja possível. A questão da interlocução com a população é fundamental e eu, inclusive, tenho feito alguns investimentos no sentido de buscar coesão no movimento dos comunicadores pretensamente que estariam no mesmo campo. Eu sinto a dificuldade, porque aí também, o que eu vou dizer é muito polêmico, mas eu tenho certeza que as pessoas compreenderão. Existem pessoas que têm agendas pessoais também, têm projetos pessoais. E esse projeto pessoal, ele acaba obstaculizando um progresso no sentido de estabelecer cooperações, porque o projeto pessoal, em precedência do projeto coletivo, ele é parecido com o processo do Centrão, ele é parecido com o processo do DEM. Exato, exatamente. Então, aí não adianta o signo trocado, dizer, olha, eu estou defendendo uma agenda de inclusão social, de exercício de soberania, mas eu tenho um projeto pessoal que precede o coletivo. Tenho trabalhado arduamente, tenho estabelecido vários grupos, inclusive nos aplicativos, para que a gente comece a conversar e, pelo menos, tentar, a partir de uma coesão, de uma repercussão de mensagens de uns e de outros nos espaços que estão franqueados, que nós consigamos, de alguma forma, crescer. É um desafio e tanto, viu, Niobe? Eu estou... Continuo empenhado, estou empenhado, longe de ser cínico, mas, por vezes, o ceticismo toma conta. Eu sei disso. Eu queria que você soubesse que você conta com o jogo de damas para essa luta, porque tem muito a ver com o que a gente pensa também. A gente é um canal novo, relativamente novo, tem 2 anos e pouco, e a gente percebe muito isso que você está falando, né? A necessidade de criar um espaço comum, né, para essas vozes, para que a gente possa debater de uma forma o bem comum, né? O bem de todos, o bem, né? A diversidade, enfim, a pluralidade dentro dos princípios de civilidade, né, Rogério? Não resta dúvida. Quero dizer para vocês também que contem comigo nesse projeto, porque eu acho super importante que a gente categorize o debate, né? Existe aí um choque de opiniões, muitas vezes, quando as pessoas acreditam que, para que nós possamos nos comunicar com a maioria da população brasileira nesse momento, nós tenhamos que mimetizar o comportamento da extrema-direita. Olha, se o que vende, né, entendendo isso de uma forma... É lato senso. Se o que vende, se o que chama atenção é a coisa do escracho, é a coisa da manchete sensacionalista, se nós não fizermos isso, nós não chamaremos a atenção. Mas ainda que a nossa construção seja um pouco mais lenta em relação ao aspecto temporal, e eventualmente não seja no nosso tempo, né? Eu acho que lançar semente também é um projeto, é um processo que a gente tem que valorizar. Eu acredito nisso, e até por incapacidade, eu não conseguiria trabalhar com esses mesmos preceitos. Algumas pessoas defendem, mas aí eu digo que é por incapacidade, não é? Primeiro por princípio, e depois também por incapacidade. Eu não conseguiria travar esse tipo de discussão. Xingamento, palavrão, esse tipo de coisa, eu acho que não faz parte do projeto, do processo que a gente vive. Gente, esse é o Jogo de Damas. A gente esteve aqui com o Rogério Natablian, que tem um blog, ele é um youtuber poderosíssimo, importante de ouvi-lo, tem entrevistas
importantíssimas aí rolando. Queria te agradecer, Rogério, a tua participação. Enfim, faz aí a propaganda do teu canal, que é muito bem-vinda aqui, a gente vai colocar na legenda. E não deixe também de assinar, vocês todos, o Jogo de Dama JDD. Toda quarta-feira a gente está aqui com uma entrevista tão importante quanto essa. Rogério, a palavra final é sua. Olha, primeiro eu queria agradecer vocês pela gentileza, né? A sutileza, a gentileza, a educação, extraordinário. A hora que vocês precisarem do nosso espaço também, podem ter certeza absoluta que serão muito bem-vindas. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, Rogério Anitablian, como a Niobe disse, ela vai deixar fixado aí para que vocês possam conhecer o trabalho. Caso vocês não conheçam, estou no Twitter também, no Facebook. Será uma alegria contar com vocês para que a gente possa discutir, para que a gente possa traçar soluções com a precedência do coletivo sobre o individual e de maneira respeitosa. Se divergirmos, que as divergências não nos façam nos agredir, que não nos façam enxergar o outro como alguém que tem alguma característica demeritória simplesmente porque discorda. A discussão dentro do marco civilizatório de uma sociedade pós-iluminista. Quero te agradecer demais e quero dizer que, no que depender de mim, vocês, para mim, estão muito demais dentro desse processo, desse projeto, porque mais justo pela conduta que vocês têm. Obrigada, Rogério. Sucesso para você. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Sigam o Rogério no YouTube e sigam o Jogo de Damas também no YouTube e no Facebook. Até! Meu cantar.